Opa, bom dia. Ao som da canção, o nome e a palavra, eu convido você para juntos lermos a porção de hoje da nossa leitura bíblica, 21 de março, Números 32 e 33, Salmo 64, Provérbios 11 e 22, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31, todo o restante do capítulo 4, mais capítulo 5, do versículo 1 ao 11, e a música, como já foi dito, é o nome e a palavra. E nós vamos começar hoje, em nome de Jesus, com Lucas 4, a partir do versículo 31. Vamos lá? Amém? E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Prossigamos ao capítulo 5 de Lucas. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo,
De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Jesus. Trouxe em ressurreição, terás a salvação, para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz na boca para a salvação. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá, mediante escutar Cristo divino ao falar, sua voz a fé produzirá, difundirá o canção. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no meu propósito, aliás, teimam no mau propósito. Falam em secretamente armaciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos, assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Ó Senhor Jesus. Quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé. Capítulo 32 do livro de Números. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação, e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleali, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à terra, enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês, quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos
desanimado os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele venha, aliás, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade, os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué filho de Num e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem, armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isto faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroé, Atarote, Sofã, Jazé e Jobeá, Bet-Nira e Bet-Aram, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim,
Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Prossigamos ao capítulo 33 de Números. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente os olhos de todos os egípcios. Senhor Jesus, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles, também contra os deuses, o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto e, depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Redfim. Porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataava. Partiram de Quibrote-Ataava e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata, acamparam no monte Sefé. Partiram do monte Sefé e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote.
Partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijeabarim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon-de-Blataim. Partiram de Almon-de-Blataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar à frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras, configurem todas as imagens fundidas, devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. À tribo mais numerosa deem uma herança maior, à tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Ó Senhor Jesus, essa é a porção de hoje. Concluamos aí ouvindo o nome e a palavra. Amém. Vai acender para fazer Jesus descer, ou ao abismo descair para fazê-lo aqui subir. Dentro de ti está a pura e sã palavra da fé, na tua boca e no coração até. Se com tua boca fizeres a Jesus a boa confissão, creres em teu coração que Deus do túmulo no chão trouxe em ressurreição, terás a salvação para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová, quem nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá, mediante escutar Cristo divino ao falar, sua voz a fé produzirá, e fundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, quer receber perdão após aquele que morreu por nós. Mas ressurgiu e atentamente ouve a nossa voz. Como porém invocarão aquele em quem não crerão?